Hoje seguiremos a trajetória da Europa renascentista, que, impulsionada pelo espírito de curiosidade e inovação, lançou-se ao mar em busca de novos horizontes. As grandes navegações mudaram para sempre o curso da história humana, levando a descobertas, conquistas e ao encontro, muitas vezes trágico, de culturas ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada pelas aventuras dos navegadores, as rotas comerciais e os impactos globais que definiram os séculos seguintes. Os séculos XV e XVI depois de Cristo foram uma era de exploração e descoberta. Impulsionados pelas novas ideias do Renascimento e pela busca por riquezas e rotas alternativas para o Oriente, os europeus lançaram-se ao mar, em busca de terras desconhecidas. Neste episódio veremos como as grandes navegações, lideradas por Portugal e Espanha, mudaram para sempre o mapa do mundo e conectaram civilizações que até então desconheciam umas às outras. Este período trouxe consigo não apenas avanços, mas também exploração, colonização e mudanças profundas para todos os envolvidos. O início das grandes navegações foi motivado pela necessidade de encontrar novas rotas comerciais para o Oriente. Especiarias, como a pimenta, a canela e o cravo, eram altamente valorizadas na Europa, mas as rotas tradicionais, controladas pelo Império Otomano, tornavam o acesso difícil e caro. Portugal foi o pioneiro das expedições marítimas, liderado por figuras como o Infante de Henrique, conhecido como o Navegador, que estabeleceu uma escola de navegação e incentivou expedições ao longo da costa africana. Os navegadores portugueses buscavam contornar o continente africano para chegar à Índia, abrindo uma nova rota para o comércio de especiarias. Ao mesmo tempo, a Espanha, sob o comando dos reis católicos, apoiou a expedição de Cristóvão Colombo, que em 1492 partiu em direção ao oeste na tentativa de encontrar uma rota alternativa para as Índias. Em vez disso, Colombo descobriu um novo mundo, as Américas. Em 1498, Vasco da Gama, navegando pela costa africana, alcançou a Índia, abrindo a tão esperada rota marítima para o Oriente. Essa conquista colocou Portugal no centro do comércio de especiarias e marcou o início de um império comercial que se estenderia por várias partes da Ásia e da África. Enquanto isso, a expedição de Fernão de Magalhães, financiada pela coroa espanhola, partiu em 1519 e tornou-se a primeira a circunnavegar o globo, demonstrando de forma prática que a Terra era redonda e que os oceanos do mundo estavam interligados. Magalhães não sobreviveu à jornada, mas sua expedição foi fundamental para expandir o entendimento geográfico da época. Ao mesmo tempo, Colombo e os conquistadores espanhóis começaram a explorar as Américas, encontrando civilizações avançadas como os astecas e os incas. Essas culturas foram rapidamente subjugadas pela combinação de superioridade tecnológica, doenças trazidas da Europa e alianças com inimigos locais. As grandes navegações não apenas conectaram continentes, mas também marcaram o início de um encontro, muitas vezes violento, entre diferentes culturas. A chegada dos europeus às Américas trouxe enormes consequências para as populações indígenas, que foram dizimadas por doenças como a varíola e subjugadas pela força militar dos conquistadores. Por outro lado, o intercâmbio entre os continentes levou ao que é conhecido como a troca colombiana, a transferência de plantas, animais e culturas alimentares entre o Velho e o Novo Mundo. Produtos como batata, milho e tomate chegaram à Europa, enquanto o trigo, o cavalo e o gado foram introduzidos nas Américas. Essa troca não apenas transformou a dieta e a agricultura global, mas também impactou profundamente as sociedades ao redor do mundo, criando uma rede intercontinental de comércio e influências culturais. Com as novas terras descobertas, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividiu o mundo em duas zonas de influência.
Portugal ficou com as terras a leste da linha imaginária, enquanto a Espanha ficou com as terras a oeste. Essa divisão garantiria a Portugal o controle sobre o Brasil e as rotas marítimas para a Índia, enquanto a Espanha ficaria com grande parte das Américas. A colonização das novas terras tornou-se uma prioridade, e as potências europeias começaram a estabelecer colônias, explorando os recursos naturais e utilizando a mão de obra nativa e posteriormente africana em um sistema de trabalho forçado. A escravidão tornou-se uma parte essencial do sistema colonial, especialmente nas plantações de açúcar no Caribe e no Brasil, e nas minas de prata no México e no Peru. As grandes navegações abriram uma nova era para a humanidade. Elas não apenas expandiram o horizonte geográfico dos europeus, mas também marcaram o início de um processo de globalização que continua até os dias de hoje. Novas rotas de comércio, a troca de culturas e a colonização das Américas transformaram profundamente o mundo. Por outro lado, esse período também trouxe imensa destruição para as populações indígenas e africanas, que sofreram com a violência, a escravidão e a perda de suas terras e culturas. O impacto das grandes navegações foi, portanto, ambivalente. Uma era de descobertas e avanços, mas também de exploração e sofrimento. O legado desse período está presente em todos os aspectos da sociedade moderna, desde a culinária até a língua e a economia. Foi uma era de expansão e encontro que redefiniu a maneira como os seres humanos se viam e se relacionavam com o mundo. Os séculos XV e XVI d.C. foram marcados pela ousadia e pela exploração dos mares, uma era que expandiu os horizontes da humanidade e conectou continentes. No próximo capítulo, exploraremos como essas descobertas e a colonização moldaram os impérios europeus e levaram a novas formas de comércio, incluindo a ascensão do comércio atlântico e o trágico comércio de escravos. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela suas explorações, suas conquistas e os desafios que enfrentamos ao tentar desbravar um mundo novo. Porque a história da humanidade é uma narrativa de descoberta, ambição e transformação.